nós não podemos também ignorar o fato de que essas pessoas que são os clientes que estão migrando para o digital, que já estão no digital de uma certa maneira, é algo que foi assim de uma maneira tão rápida que muitos comerciantes não conseguiram ainda se adequar e na verdade nem entendeu o fato que isso aconteceu. Para mim te explicar isso agora com clareza, eu acho que é um pouco mais interessante se eu fugir um pouco do assunto internet. Eu acho que você vai entender melhor, tá? Havia uma certa cidade, essa cidade ela era conhecida, muito famosa, pela fabricação de sorvete. E essa fabricação de sorvete, ela era produzida por uma empresa chamada Big Ice. E essa empresa, pensando nos seus clientes, ela resolveu aumentar os sabores que ela oferecia, porque era oferecido somente um sabor. E aí eles resolveram aumentar com muito estudo e pesquisa, fizeram uma contratação de pessoas que poderiam agregar um certo valor e chegar com essa informação melhorada, né, de sabores de sorvete. E aí conseguiram oferecer para os seus clientes 3 sabores de sorvete, que era chocolate, baunilha e morango, que na condição que era feito somente o sorvete de baunilha. E as pessoas, né, os seus clientes ficaram maravilhados, né? Nunca imaginavam que poderia ser feito um sorvete tão delicioso com sabores diferentes. E aí aquilo foi uma loucura, né? As pessoas adquirindo, né? Gostaram muito, né? De estar experimentando sabores novos. Com isso, não demorou muito, houve uma invenção nessa cidade que simplesmente foi uma invenção que foi assim um divisor de águas nesse ramo dessa inovação que veio trazer à população a oportunidade das pessoas fazerem os seus próprios sorvetes em casa, com os sabores mais diversos e inimagináveis possíveis. Tratava-se de uma máquina que fazia sorvete caseiro em casa e algumas pessoas foram aderindo a essa máquina a fim de fazer seus próprios sorvetes. E isso, pensando numa ideia, se fosse trazer isso para a realidade, você teria condição ou de repente uma vontade de fazer o seu próprio sorvete? Se colocando numa situação, eu acho que eu acho que eu tinha comprado uma máquina como essa, né? Afinal de contas é uma visão de negócio, né? Mas com isso foi legal porque foi apresentando, foi assim, sendo inventado vários e vários tipos de sabores de sorvete diferente. Começaram a inventar o sabor de chocolate, chocolate não, chocolate já existia, né? Um sabor, teve uma mulher lá que ela começou a fazer um sorvete de abacaxi e esse sorvete de abacaxi foi um sucesso. Muitas e muitas pessoas começaram a gostar do sorvete de abacaxi. Aí houve o sorvete de chiclete, que era mais conhecido como sorvete de pistache. Esse sorvete foi um sucesso. E houve até o sorvete de picles. E o sorvete de picles não era um sorvete que era tão bem visto pela máxima, né, das pessoas. Mas as pessoas que gostavam daquele tipo de sabor em exclusividade eram pessoas que eram fiéis àquele sabor. E com isso, as coisas foram aumentando de tamanho e algumas pessoas que eram os criadores desses sabores sentiram a necessidade de criar um seu comércio local, de fazer algo que realmente era uma forma de ganhar a vida, né? Vendendo sorvete, já que o sorvete era tão querido, né, pelas pessoas e foram inventando vários e vários tipos de sorvete. Com isso, a cidade ela foi se tornando uma cidade com tão nome de ser assim famosa, que foi atraindo consumidores de fora da cidade, porque a cidade foi tendo uma boa reputação no ramo dos sorvetes. E isso foi uma coisa legal. Na medida que esses novos
clientes, essas novas pessoas que vinham de fora, né, de outras cidades para experimentar novos sabores de sorvete, eles eram tantas diversidades de sabores de sorvetes que eles não sabiam qual escolher. Afinal de contas, tinha muitas pessoas que vendiam sorvete, tinha vários sabores de sorvete, e qual seria o melhor? Isso era a pergunta que vinha na cabeça de cada uma dessas pessoas. O que aconteceu que foi assim, uma coisa que foi assim um revolucionário? Houve uma pessoa que inclusive foi o inventor do sorvete de pistache. O que ele fez? Ele pegou um cartaz e ele colocou bem na frente da loja dele, bem na frente da loja dele. Na medida que as pessoas, os seus clientes, experimentavam os seus sorvetes, né, chupavam o seu sorvete e gostavam ou elogiavam, simplesmente eram só clientes. Você poderia me dar uma nota, me falar alguma coisa sobre o que você achou de ter experimentado esse sorvete que você experimentou? Você pode colocar o seu nome, colocar o que você achou, de repente um defeito, uma qualidade, fica à vontade, tá bom? Mas assim, eu gostaria muito que você fizesse isso, se você pudesse fazer. Aí a pessoa, como ela já estava totalmente assim, grata, né, por ter experienciado um sorvete delicioso, aí ela dava aquele testemunho, né, aquele comentário totalmente, né, brutalmente honesto. E aí, com isso, essas informações elas foram ficando, e as pessoas que foram passando na frente dessa tal loja dele, né, olhava assim, quer dizer, é uma coisa que chama muita atenção, né? Afinal de contas, as pessoas, olha o que as pessoas estão falando do sorvete dele, né? E com isso, outros concorrentes também aderiram a essa ideia de colocar também um cartaz e fazer a mesma coisa. E com isso, já sabiam, né, qual sorvete escolher, as pessoas já foram identificando qual seria o sabor que ia atender às suas necessidades. E pensando nessa história, pensando nesse fato que aconteceu, nós poderíamos trazer isso para a realidade da internet. Hoje em dia, com o avanço das redes sociais, que é algo que vamos falar daqui a pouquinho, é algo que realmente trouxe para outros consumidores a chance de poder saber que eles podem comprar certo produto, que ali tem confiança, porque outras pessoas estão elogiando tanto o estabelecimento quanto o produto.